gotten lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. I know that I should. Fala, galera da Juventude Renove, que alegria mais uma vez poder falar com vocês. E pela graça de Deus, pela providência de Deus e pela sua misericórdia, nós continuamos aqui, falando ao coração de cada um por meio da sua palavra. Neste culto, eu quero começar com um texto das Sagradas Escrituras, o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 11. Esse texto aqui tem falado muito ao meu coração e ao coração da Karina, porque é um texto que reflete um pouco a respeito do que a Juventude Renove na nossa vida, como nossa família, família da fé, irmãos e irmãs amados, em que nós temos tanta saudade. E essas palavras que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos, são as mesmas palavras que nós gostaríamos de dizer a vocês, agradecendo por tudo que vocês fazem por nós, e por mais do que fazer por nós, pelo que vocês estão vivendo, pela demonstração de fé de cada um de vocês em defesa do Evangelho verdadeiro. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em cada um de nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu vos trago em meu coração. Seja nas minhas algemas, eu não estou em algemas, mas nós estamos em quarentena, isolados muitas vezes uns dos outros. Seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça junto comigo. Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração pela vida de vocês agora. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. O amor verdadeiro é dado no conhecimento de quem Deus é e da sua palavra, de toda percepção, para aprovarem coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante o próprio Jesus, para a glória e para o louvor de Deus. Obrigado, Juventude Renove, por nos apoiar. Obrigado aos amigos da Juventude Renove por estarem juntos nesse período de tanta luta, de tanta tribulação e de distanciamento da gente, mas o nosso coração está próximo. Eu tenho certeza que hoje nós estamos celebrando o Jesus que venceu a morte, que nos uniu num espírito para muito além dos espaços físicos. E eu tenho certeza que todo sábado você tem provado de um pouquinho do que Deus pode fazer aos nossos corações, tendo um tempo com os seus pequenos grupos, em oração, em compartilhar e vivendo, conseguindo olhar, ao menos que seja por uma câmera, nos olhos dos nossos queridos irmãos e irmãs. Continuem animados, continuem encorajados. Quero louvar a Deus orando pela vida de vocês agora e já celebrando este culto ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, Pai nosso que estais no céu, Deus, santificado seja o Teu nome, ó Pai. Exaltado e bendito seja o Teu nome, ó Pai, pela vida de cada jovem, Senhor. Cada jovem da Juventude Renove, ó Deus, que tem impactado a minha vida e a vida da Karina, Senhor. Pai, o Senhor sabe que eles se reuniram, ó Pai, e ofertaram a gente em grande amor presentes e recursos, ó Deus, para esse período onde nós estamos com o nosso filho, Senhor, ou filha, para chegar, Senhor, que a Karina está grávida. Deus, nós somos tão gratos, ó Pai.
O Senhor sabe, o Senhor é nossa testemunha da saudade que toma o nosso coração. O Senhor é nossa testemunha, ó Pai, das nossas orações, pedindo ao Senhor, ó Pai, que não os desampare, Senhor, que cuide de cada um deles e que faça crescer nos seus corações o verdadeiro amor dado no pleno conhecimento da verdade de Deus por meio do seu Evangelho. Continua fortalecendo cada jovem, continua fortalecendo a nossa juventude, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós queremos glorificar e bendizer o santo nome de Jesus, ó Pai, porque só por meio dele as nossas boas ações têm sentido, Senhor. Muito obrigado pela vida, muito obrigado, ó Pai, porque nessa noite o Senhor nos permitiu mais uma vez louvar, engrandecer e exaltar o nome do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e dizemos que o Senhor é grandioso Deus, maior do que tudo. O Senhor abalou profundamente o meu coração e meu coração se cativou por você, Senhor. E hoje nós somos escravos do seu amor. E hoje nós somos amantes do Senhor, ó Pai, do teu reino. E hoje nós somos afeiçoados pela sua presença, pela presença do teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Dedicamos e consagramos este culto a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Erga sua voz. Grandioso é o nosso Deus. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus. Bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar. E seja bem mais de ti e menos de mim. E cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus. Bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar. E seja bem mais de ti e menos de mim. E cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim. E bem mais de ti e menos de mim. 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 E bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. E bem mais de ti, pois grandioso és, Deus. Bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. E perto assim eternamente quero estar. E seja bem mais de ti e menos de mim. E cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Grandioso Deus. Grandioso Deus.
Amém? Próxima música, Aos Pés da Cruz, da Oficina G3. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a em oração. Firme, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Aos pés da cruz, todas as aflições caem por terra. Aos pés da cruz, na experiência verdadeira de conhecermos ao Deus soberano, o Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, todas as ansiedades se aquietam. É sobre isso que essa canção fala, é sobre isso que a canção Grandioso Deus fala, que Deus é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Ele é aquele que pode nos segurar em suas mãos, e só o conhecimento de quem Ele é pode produzir fé verdadeira no nosso coração, a ponto de
colocarmos tudo que nós somos nele. Não vivemos uma vida baseada em ansiedade nem em aflição. Nessa noite nós vamos refletir sobre isso. Então ore ao Senhor agora, você que também tem problemas em confiar em Deus verdadeiramente. Tantas vezes nós cantamos que nós confiamos nele, mas dificilmente nós fazemos isso por inteiro. E nessa noite Ele chama a mim e a você a descansar nele. Bondoso Deus, eterno e amado Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é fonte verdadeira de descanso. A Sua palavra, Pai, é água verdadeira da vida, Senhor. Só a Sua palavra, Senhor, pode nos conduzir por um caminho em que não mais estamos alicerçados, ó Deus, em produzir coisas por nós mesmos. Ó Deus, em dar conta de governar a nossa própria vida. Pois tantas vezes nos percebemos, ó Pai, como em meio a essa crise, a essa pandemia, Senhor, que temos pouquíssimo controle sobre as coisas que estão ao nosso redor. Os nossos sonhos e planos tantas vezes, ó Pai, se esfacelam. Mas, Senhor, nós cremos em Ti. Nós não podemos nos esquecer de quem o Senhor é, de que tudo está no perfeito e mais profundo controle das Suas mãos, Senhor. De que nada foge, Senhor, de nada lhe escapa. Que o nosso coração, ó Pai, nessa noite seja elevado e levado cativo ao Teu Espírito e a confiança, ó Pai, nas palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, que vem ao mesmo tempo que para confrontar, ó Pai, a nossa vida, para trazer descanso para a nossa alma, trazer descanso, ó Pai, para as nossas aflições, trazer descanso às nossas ansiedades, colocando, ó Pai, tudo sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus, inclina o nosso coração essa noite ao arrependimento, que nós possamos, ó Pai, receber a Sua palavra com a vida aberta, Senhor, para que o Senhor transforme o mais profundo do nosso ser, de maneira, Pai, que nós venhamos a ser a cada dia, Senhor, homens e mulheres mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele é precioso. Porque o verdadeiro sinal, ó Pai, do cristianismo aplicado a uma vida, não são as ações sobrenaturais, ó Pai, não é uma santidade, ó Pai, baseada em estereótipo de piedade, mas são pessoas, ó Pai, comuns, que passam a viver dependentes totalmente, ó Pai, da Sua graça a cada dia. Nós oramos, Senhor, e pedimos, do fundo do nosso coração, Senhor, que nós possamos estar ajoelhados aos pés da cruz. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Mais uma vez, galera da Juventude Renove, toda a igreja e todas as pessoas que nos assistem, a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós acabamos de cantar, pois grandioso Tu és, meu Deus, bem maior que tudo que possa me abalar. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje à noite, tem tudo a ver com a continuidade do desenvolvimento da exposição bíblica no Sermão do Monte. Nós cantamos também que nós estamos aos pés da cruz, que a graça do Senhor é o nosso refúgio, nós descansamos no poder dEle, e muito mais do que cantar, nessa noite eu convido você a imergir, a encarnar essas verdades na sua vida, para que de fato, em tempos tão difíceis como estamos vivendo, nós não sejamos encontrados com a mesma mentalidade dos pagãos. Mas antes de antecipar qualquer coisa que possa vir no nosso tema de hoje, e que tem falado profundamente ao meu coração durante essa semana de preparação, nós estamos na série de mensagens de quarentena no monte. E pela graça de Deus, pela provisão dEle, pela vontade permissiva dEle, Ele tem nos sustentado até aqui, para a glória e honra do santo nome dEle. Na semana passada, nós falamos sobre o texto do capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 24. Na verdade, era um texto maior, né, que trabalhava mais versículos sobre o mesmo tema, só que nós dividimos e hoje nós estaremos fazendo a segunda parte. O texto da semana passada, nós falamos sobre a primeira parte do seguinte ponto, né, do seguinte tema de mensagem que Jesus está trabalhando com os seus discípulos no Sermão do Monte. Jesus enxerga o nosso coração e testa as nossas demandas. Então, eu quero fazer aqui um resumo
daquilo que nós observamos e do que a palavra de Deus nos revelou pela exposição bíblica da semana passada. Jesus, nesse texto, dos versículos 19 ao versículo 24 do capítulo 3, ele fala sobre idolatria. Mesmo que Jesus não usa o conceito idolatria, é muito claro e muito cristalino que Jesus está falando sobre aquele Senhor, aquele Rei que ocupa o mais alto trono do nosso coração, que está no mais sublime púlpito das nossas emoções, que controla as nossas ansiedades, as nossas aflições, que controla os nossos comportamentos e pensamentos. Jesus está falando, sim, sobre uma vida idólatra ou uma vida de um verdadeiro adorador. Ele está fazendo esse contraste, justamente nos testando quanto ao elemento principal do capítulo 6, de pessoas que estão vivendo para buscar a aceitação de homens, aprovação de homens, sucesso nos padrões humanos, ou pessoas que estão em busca do temor a Deus, aprovação de Deus e sucesso no padrão de Deus e nos padrões celestiais. Jesus está falando sobre idolatria. Nós somos aquilo em que mais investimos os nossos recursos. Nós somos aquilo que os nossos olhos fixam afeições e nós somos escravos de quem obedecemos. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6 do livro de Romanos: nós somos escravos de quem obedecemos, se do pecado para a morte, se do Senhor Jesus Cristo para a justiça e para a vida eterna. A minha pergunta, e a pergunta que foi colocada na semana passada é: de quem estamos sendo escravos? Sobre quem as nossas vidas falam? Será que de fato as nossas vidas refletem que o Senhor da nossa alma, o Senhor do nosso coração, o Senhor das nossas vontades, dos nossos desejos, o Senhor dos nossos sonhos, planos, o Senhor dos nossos comportamentos e, mais do que os nossos comportamentos, o Senhor das nossas reações ao estresse, por exemplo? É o Senhor Jesus Cristo ou é Mamon? As capacidades mais íntimas e profundas do ser humano buscar autogerenciar a sua própria vida. Não adianta, nós percebemos a verdade quando Jesus diz: os olhos são lâmpada do corpo, no versículo 22. Não adianta falar que amamos e servimos a Jesus se os nossos olhos eles não estão fixos no Senhor Jesus Cristo, se os nossos olhos não brilham pela sua palavra e pelo seu evangelho. Não adianta falar que amamos e servimos a Jesus se os nossos recursos, se as nossas afeições e se a nossa escravidão não servem para glorificá-lo. O que importa verdadeiramente nessa vida? Louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem feito? O que você tem preparado? Os seus segundos, para quem são? Os seus minutos, o seu tempo, os seus relacionamentos, para quem são? No final das contas, a única coisa que vale a pena é estar ligado à cabeça que é Jesus Cristo. É ser novo nascido, é viver a experiência profunda da conversão genuína, de mergulhar na mensagem da cruz do Calvário, de abraçar a cruz do Calvário e dizer: esta cruz era para mim, mas ela foi dada ao inocente. O inocente se torna maldito em meu lugar para que eu me tornasse bendito em seu lugar, para que eu pudesse ter uma experiência verdadeira de uma pessoa que não é mais conduzida de um lado para o outro, baseado nas suas emoções, baseado nas suas paixões. Ou a segunda verdade possível é que você e eu permanecemos na cabeça de Adão, ou sobre a cabeça de Adão, tentando gerenciar a nossa própria existência, vivendo para o nosso próprio conforto e para a nossa própria glória. Jesus continua no mesmo ritmo, é fato. A partir do versículo 25 até o versículo 34 do capítulo 6, ele continua trabalhando com o mesmo tema, enxergando o nosso coração e testando as demandas do nosso coração, as nossas paixões. Então essa é a parte 2 desse tema e dessa mensagem. O tema continua sendo: Jesus enxerga nosso coração e testa as nossas demandas. Você pode observar aí no esboço que está colocado ao seu lado, ao lado da tela aí. Então Jesus está testando, ele continua testando,
as nossas demandas e as nossas paixões, agora num nível mais ampliado e muito mais profundo daquilo que podemos fazer por Ele, ou daquilo que estamos fazendo, do resultado das nossas ações. Agora Jesus está sondando o quanto nós conhecemos a respeito do nosso Pai. O quanto de fato nós conhecemos a respeito do nosso Pai, e isso se torna aplicável à nossa vida e à nossa existência. Nós não podemos deixar de lembrar que o capítulo 6 é um capítulo extremamente perscrutador, que sonda o mais profundo do nosso coração, que destrincha as nossas misérias. E essa é a grande virtude da palavra de Deus. Ela mostra o Cristo bíblico em contraste com o ser humano pecador e miserável. E é só pelo poder da palavra do Espírito Santo na palavra de Deus que nós seremos santificados. Então, já aproveitando, Mateus capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34, nós leremos nessa noite o texto da Sagrada Escritura na continuidade do Sermão do Monte, entendendo o que Jesus tem a nos mostrar essa noite. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Rei e Senhor. Por isso o quê? Por tudo aquilo que eu venho lhes ensinado, entendendo que o seu coração, de fato, ele pertence a mim, que você não serve ao pecado nem aos seus prazeres. Por isso, entendendo que os seus olhos estão fixos no Senhor Jesus Cristo, por isso, entendendo que o maior tesouro que você tem é o Senhor. Jesus parte desse princípio. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, presta atenção nisso, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valem muito mais vocês do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 minuto ao curso de sua vida, ao curso de sua existência? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vocês vão vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe daquilo que vocês necessitam. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nos versículos 19 ao 24, nós somos testados quanto às nossas ações. Jesus observa onde estão os nossos olhos, os nossos investimentos e as nossas devoções. E a partir disso, há um diagnóstico de quem é o Senhor da nossa alma. A partir do versículo 25, Jesus está nos testando quanto à confiança em Deus, quanto ao nosso conhecimento de quem Deus é. Versículos 25 a 30. O primeiro teste que Jesus nos mostra, que o texto nos mostra a respeito do que Cristo está falando é: sou testado quanto à confiança ao caráter de meu Pai. Sou testado, eu e você somos testados quanto à confiança ao caráter de nosso Pai. Versículos 25 a 30. Dos versículos 25 a 30, Jesus começa dizendo: por isso, eu acabei de lhes dizer, e acabei de lhes explicar, por isso, partindo do princípio, tendo em vista que vocês temem a Deus, tendo em vista que os seus olhos estão fixos na pessoa de Cristo Jesus,
Estão se desvencilhando de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia e correndo para o alvo da sublime vocação que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que os seus investimentos têm mostrado que vocês amam a Deus. Por isso, vos digo, se vocês vivem desse jeito, amando e se devotando a Deus, não andem ansiosos pela vossa vida. Vocês não têm razão para andar ansiosos pela vossa vida. A palavra andar do grego significa viver com uma disposição inclinada que conduz os nossos corações. Não vivam com uma disposição em que a ansiedade, o medo do futuro, o medo de os seus planos darem certo, eles possam te fazer quem você é nos dias de hoje, no dia de hoje, no agora. Esse medo do futuro, esse medo daquilo que virá, esse medo das coisas darem errado, esse medo do inesperado que corrói o seu coração, não pode te fazer mudar a sua atitude em relação ao seu marido, à sua esposa, não pode fazer você mudar a sua atitude em relação ao noivo, à noiva, amigo, amiga, irmão, irmã, pai com filho, filho com pai. Não pode nos fazer mudar as nossas atitudes. Não andem. Não sejam conduzidos, Jesus está dizendo. Isto aqui é um mandamento de ordem moral, de caráter moral. Eu vou explicar para vocês, e o próprio Jesus vai explicando para a gente, porque ele diz, não andar ansioso pela vossa vida é um mandamento de caráter moral, pois este é um mandamento relacionado a uma dúvida, e a dúvida em relação ao caráter do nosso Pai. Viver ansioso é se comportar como se Deus não existisse no universo, como se vivêssemos pelo caos, e o caos conduzisse todas as coisas. A tentação, quando nós olhamos para uma situação de mundo como nós estamos, não só falando do coronavírus, mas de crises sucessivas historicamente, desde 2007 vivemos uma crise econômica absurda e profunda no nosso país. Se nós estamos pautados por aquilo que está ao nosso redor, se as circunstâncias estão pautando quem nós somos, nós não entendemos quem Deus é, estamos vivendo, segundo o próprio Cristo, ele vai dizer isso no final, como gentios, como pagãos, como pessoas sem Deus, que são regidas por um universo baseado em acaso, baseado em caos, desorganização total, onde não há um ser que controla todas as coisas, com a sua graça e com a sua misericórdia, impede que esse universo se acabe neste momento. Nós estamos regidos simplesmente pelo nada. Não vivam de maneira ansiosa. A premissa simples desse texto é: você só pode confiar de verdade em quem você conhece. E essa é a definição mais simples da palavra fé. As pessoas muitas vezes fazem uma confusão absurda com a palavra fé e entendem completamente errado esse conceito tão importante nas Escrituras. Fé nas Escrituras Sagradas é baseada em conhecimento que se expressa em confiança. Guarda isso que eu estou te dizendo. Fé nas Sagradas Escrituras é baseada em conhecimento que se expressa em confiança. Você não pode confiar em quem você não conhece. Se você vive ansiosamente, é porque você não conhece o caráter do seu pai, do seu papai. Você não conhece o caráter daquele que, ao mesmo tempo que está nos céus, pisou com a planta dos seus pés no chão, te amou com amor eterno, morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Você não conhece o caráter daquele que fixou afetos em você, antes da fundação do mundo. Você está desconfiando daquele imaculado ser que desceu, se humilhou, tomou forma humana, se tornou como servo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos comprar por alto preço. O conhecimento do Pai é o maior inimigo da ansiedade. Quanto mais conhecemos a Deus, menos ansiosos nós somos. Pois o conhecimento de quem Deus é, de seu caráter, é a única coisa que pode garantir segurança para não vivermos atormentados por preocupações. Vou repetir para você, a única coisa que pode garantir segurança a mim e a você num mundo tão instável economicamente, numa vida que nós temos tão instável do ponto de vista da saúde. Hoje a pessoa está bem, amanhã ela desfalece.
Economicamente hoje estamos bem, amanhã não estamos bem, nós estamos mal, estamos passando por problemas financeiros em casa. Se nós fôssemos confiar naquilo que acontece ao nosso redor, Jesus está dizendo, este é o mandamento de ordem moral, de caráter moral. Não andem ansiosos, porque enquanto vocês andam ansiosos, vocês demonstram que não sabem quem é o seu Pai Celeste. Que vocês não conhecem a Ele, que a sua fé é baseada em misticismo. A fé na Bíblia não é baseada em misticismo, baseada em conhecimento. E ele continua dizendo no versículo 25, não andem ansiosos quanto ao que vocês vão de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que vocês haveis de vestir. Percebe? Jesus está partindo do princípio de elementos que não são superficialidades na vida da pessoa. Jesus não está falando, não se preocupe com o carro que você vai comprar. Não se preocupe com a casa que você vai reformar. Não se preocupe com coisas grandiosas que você pode ter com aquela viagem do final do ano. Não se preocupe. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo coisas legítimas. Coisas que todos nós nos preocupamos. E é legítima a nossa preocupação. Quando Jesus diz não andem ansiosos, não quer dizer não se preocupem. Entendam a diferença disso. A palavra andar ansioso ou andar preocupado e atormentado com essas coisas é que essas coisas conduzem o nosso senso de humor, conduzem a nossa paz de espírito, conduzem o nosso próprio caráter. Nós não significa que não nos preocupemos. Jesus está dizendo, essas coisas são legítimas. Beber, comer e se vestir é um mínimo de dignidade para o ser humano. Não estou dizendo que seja fácil passar por situações em que nós questionamos o ponto de não termos o que comer, o que vestir e o que beber. No entanto, mesmo que você seja afligido na sua dignidade, mesmo que lhe custe o mais profundo da sua dignidade, o comer, o beber e o vestir, eu digo a vocês, olha que palavra gloriosa, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A pergunta é retórica, é óbvio que é. Só pode ter fome e sede quem tem vida. Só pode querer se vestir quem tem corpo. Percebe o raciocínio de Cristo? Isso é o que mais me encanta no Evangelho, porque nessa noite eu não cheirei ópio, eu não usei ópio, eu não usei nenhum tipo de alucinógeno que se chama Evangelho ou religião para vir aqui para vocês e apelar a vocês ao misticismo. O Evangelho faz sentido olhar para isso aqui. Essa é a beleza, isso é o que é mais caro no Evangelho para mim. É isso que me atraiu no Evangelho de Cristo, porque faz sentido o raciocínio de Jesus Cristo. Jesus está dizendo, se Deus, que nutre toda a existência, te deu a vida para você reclamar do que comer e o que beber, você acha que aquele Deus que te deu a vida e que nutre a vida, não te daria o que comer e o que beber? Você acha que o Deus que formou o seu corpo não te daria aquilo que vestir? Você acha que o Deus que fez todas essas coisas, diz Atos capítulo 17, versículo 28, o Deus que nós vivemos, a palavra zoe, a vida de Deus derramada, aquele que crê, o Deus que nós nos movemos, aquele que faz nos sair da inércia, produzir em nosso coração tanto querer quanto realizar, o Deus em quem existimos, a palavra esmen, que dá-nos capacidade de pensar. Então não é penso, logo existo, é existo, logo penso. A partir de Cristo existo, logo penso. O Deus que fez todas essas coisas, você acredita de fato que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te deu vida, te deu corpo, você acredita que Ele deixará de se preocupar com as coisas legítimas que você tem de preocupação no seu coração? Você acredita mesmo nisso? Só pode se preocupar aquele que está vivo, só pode pensar aquele que tem a vida nutrida por Deus. O fato de estarmos vivos aponta para o Deus que cuida em amor de toda a existência como por um grande milagre. Imagine você agora, enquanto eu falo com você,
Existem milhões de reações orgânicas no seu corpo, das quais a medicina não conhece 1% delas, que estão acontecendo agora. Sinapses entre os seus neurônios que estão acontecendo agora. E quem está sustentando isso não é o caos, não é o acaso, é Deus. O Deus que te ama, o Deus que se preocupa com a sua vida. Então não se preocupe com aquilo que virá. Se preocupe com quem Deus é e em conhecer quem Ele é e descansar em quem Ele é. Versículo 26, observem as aves do campo. A partir do versículo 26, então, só para contextualizar aqui, Jesus deu uma introdução a essa finalização do capítulo 6. Olha que coisa interessante. Versículo 25, ele está nos tensionando a olhar para o fato de que este mandamento que Deus nos dá não é baseado em pedir coisas tolas, sandices, imbecis aos seus filhos. O cristianismo não é assim. O cristianismo que te pede para subir de joelho em uma escada. O cristianismo que te pede para colocar fitinha, para colocar camiseta, para fazer qualquer outra coisa para pertencer a esse Deus, é um cristianismo boçal, é um cristianismo que não é bíblico, é falso evangelho, é maldição, é anátema. Cristo nos pede coisas sensatas. A palavra de Cristo é sempre sensata. Sempre são coisas razoáveis. É isso que me atrai no Evangelho. É isso que deveria te fazer atrair no Evangelho. Cristo nos pede coisas sensatas. Ele está dizendo, este Deus, Ele tem nutrido a sua existência. Acaso você pensa que Ele não se preocuparia com as suas demandas? Com aquilo que você realmente necessita? A partir do versículo 26, Jesus Cristo, para nos ensinar quem é o seu Pai e quem é o nosso Pai, porque a oração do Pai Nosso, no mesmo capítulo 6, começa o seguinte: Pai Nosso. Para ensinar a respeito do nosso Pai. Ele ensina 3 doutrinas nesse tema. Sou testado quanto à confiança ao caráter de Deus. Jesus Cristo faz questão de nos ensinar 3 doutrinas a respeito do Pai, que deveria nos fazer descansar nele. A doutrina do versículo 26 é a doutrina da providência. A doutrina do versículo 27 é a doutrina da soberania. A doutrina dos versículos 28 ao 30 é a doutrina da transcendência. 3 doutrinas: providência, soberania e transcendência. Uma por uma agora. Versículo 26, Jesus Cristo diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai, percebe, o vosso Pai celeste, a sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Perceba e entenda o que Jesus está nos dizendo. E hoje eu entendi isso de maneira muito mais clara. Eu estava na minha sogra, e minha sogra estava fritando um salgadinho para a gente comer, eu e a Karina, antes de virmos para cá e gravarmos o culto dessa noite. E enquanto eu comia meu salgadinho com a minha tubaína gloriosa, aquela tubaína estava gloriosa, estava, sabe, escorrendo assim, aquelas gotinhas, e eu tomando a minha tubaína, de repente eu ouço, já sabe o que é, né? Uma maritaca. E a maritaca, ela pousou no pé de jabuticaba da minha sogra, e aquela maritaca, ela escolheu a jabuticaba que ela iria comer, pegou a jabuticaba, foi a um cantinho e começou a saborear a jabuticaba. E esse texto começou a soar mais profundo para mim. Enquanto Deus me alimenta, enquanto Deus nos alimenta essa noite com a sua palavra, nesse mesmo segundo, nesse mesmo momento, bilhões e bilhões de pássaros no mundo inteiro são alimentados pelo Espírito Santo de Deus, pela sua provisão. Que verdade gloriosa! Que verdade maravilhosa. Deus se importa com a partícula mais mínima da sua criação. Ele ama a partícula mais mínima da sua criação. Ele derramou afetos e pagou o preço na cruz do Calvário também pela partícula mais mínima da sua criação. O versículo 26 diz: porventura, vocês não valem muito mais do que uma maritaca. Porventura o seu Pai Celeste não os ama muito mais vocês que são a coroa da criação? Porventura Ele não lhes daria todas as coisas junto com o seu Filho amado, a quem crucificou em nosso lugar na cruz do Calvário? Porventura, versículo 26, vocês não valem muito mais do que as aves do céu. As aves não têm instrumentos para semear, não têm instrumentos para ceifar.
Aquela jabuticabeira não foi minha sogra, não foi eu quem plantou. E Deus provisionou aquela jabuticabeira para que naquele momento da história daquela maritaca, ela pudesse saborear a graça de Deus na vida dela. Ela não tem entendimento para erguer as mãos para o céu e louvar o Senhor, mas eu e você temos. Nós não podemos viver mais escravos de um Deus pessoal em que nós providenciamos para nós mesmos tudo o que precisamos. O nosso Pai é Jeová Jireh. O nosso Pai é aquele que providenciou tudo o que nós precisamos. Aliás, que providenciou aquilo que era mais caro a Ele, o seu próprio Filho amado. O Filho em quem Ele se compraz. O Filho em quem Ele se enxerga exatamente. Ele nos deu o seu Filho. Se isso não mexer com o mais profundo da nossa alma, se não mexer se não nos arrepiar, se não nos fizer confiar na grande providência desse Deus, o que nos fará confiar em qualquer outra coisa? Jesus Cristo continua dizendo, não só a doutrina da providência, mas eu quero dizer a vocês que vocês impeçam de ficar loucos. Versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 segundo, 1 côvado, 1 milímetro, uma medida ao curso de sua vida? Quem pode aumentar o curso da sua existência? Ninguém pode fazer isso. Jesus está dizendo, vocês que conhecem ao seu Pai, vocês sabem que a vida não tem controle, nós não temos controle nenhum sobre a vida. As coisas que acontecem são totalmente inesperadas e muitas vezes, na verdade, quase 100% das vezes, nós temos quase nada a fazer nessas questões. Agora, se eu leio um versículo desse, para quem não deposita fé no Senhor do Evangelho, aquele a quem nós chamamos de Pai, a tendência dessa pessoa é o enlouquecimento. Porque a única coisa que me traz sanidade à mente em tempos como esse, em momentos como esse, como nós vivemos, tenebrosos, trevas totais em nosso país, em várias dimensões da nossa existência. A única coisa que eu posso confiar é na doutrina da soberania de Deus, no seu poder dominante e atemporal, com este Deus autorizando e desautorizando tudo o que Ele quiser, como Ele quiser. O Deus que está nos altos céus, e como o salmista diz, tudo lhe faz como lhe apraz, como lhe agrada. Como diz a canção de Josué Rodrigues e Jefferson Ferreira, uma canção que inclusive o Baruch já regravou. Não tenha sobre ti um só qualquer cuidado que seja, pois somente um cuidado para mim e para você seria muito para a gente. Deus diz, é meu, somente meu todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. A terceira doutrina que Jesus Cristo ensina a respeito de quem Deus é, para nos tirar dessa vida em que a ansiedade conduz os nossos caminhos, é a doutrina da transcendência. E essa é uma das doutrinas mais lindas de toda a Escritura Sagrada. Dos versículos 28 a 30, olha o que Jesus diz. E por que vocês andam tão ansiosos quanto ao que vão vestir? Considerem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Os lírios não fizeram por merecer aquilo que eles são. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, um rei, um dos mais belos reis da história, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pense no lírio do campo e pense em Salomão. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? A doutrina da transcendência, ela nos mostra que a beleza de quem vive o Evangelho atravessa todos os tempos da história. A comparação de Jesus Cristo é muito clara. E pense em Salomão nos dias de hoje. Se nós pegássemos Salomão na maior beleza e glória dele, nas suas melhores vestimentas, e trouxéssemos hoje aqui para o meio da Juventude Renove, eu tenho certeza que o Felipe ia falar assim, meu Deus, que cara ridículo, que cara feio. Senhor amado, quem que ele pensa que ele é? Que mundo que ele pensa que ele está? Desculpa, Felipe, mas é uma brincadeira, você sabe disso, né? Mas nós ridicularizaríamos Salomão. Percebe o que Jesus está ensinando agora? Se nós pegamos os lírios do campo, que estavam na frente de Jesus naquele momento, enquanto ele falava com seus apóstolos, e trouxermos para os nossos dias, nós vamos admirar a beleza do lírio, como Jesus e os seus apóstolos admirou naquele tempo. O ensino aqui
é que não está nas vestes a beleza do cristão. Nós não temos que nos preocupar com o que nos vestir. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos capacita com uma beleza transcendental. A beleza que Jesus promete está na face de quem encarna o Evangelho de Cristo. Transcende qualquer cultura deste mundo. Qualquer filosofia que nos empresta existência é como palha. Que nos empresta significado de existência como palha nos nossos tempos. Qualquer ideologia e cultura que firma os nossos passos no nosso tempo é como palha. Somente o Evangelho é transcendental. Somente Ele pode nos levar a vivermos com formosura eterna, de maneira que as pessoas olham para as nossas vidas e identificam em nós um comportamento completamente diferente das pessoas que vivem em torno da cultura do consumo. E aí ele vai encerrando esse ponto e dizendo, versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto a vós outros, homens de pequena fé. Voltamos ao sentido de confiança. Voltamos ao teste de Jesus Cristo. Sou testado quanto à confiança ao caráter de meu Pai. Lembra, confiança é expressão de fé, não é essencialmente fé. Fé é conhecimento de quem Deus é. Então nós só confiamos em quem nós podemos conhecer. Por isso ele diz, homens de pequena fé, homens que conhecem tão pouco o caráter do seu Senhor, são atormentados e conduzidos pela sua própria ansiedade. Em último lugar, nessa noite, eu e você somos testados quanto ao compromisso com as prioridades do reino. E aí Jesus Cristo, ele nos faz olhar para aquilo que é essencial nas nossas vidas. Aquilo que de fato é importante nas nossas vidas, aquilo que nós devemos de fato gastar os nossos minutos e segundos, aquilo que nós devemos investir tempo, aquilo que os nossos olhos devem fixar afetos, a mensagem do reino de Deus. Então, dos versículos 31 a 34, sou testado quanto ao meu compromisso com as prioridades do reino dele. Jesus está dizendo, nesses tempos de dificuldade, como você tem reagido a elas? Nos momentos de estresse dentro da sua casa, como você tem reagido a eles? Você tem reagido como um pagão reage ou você tem reagido como um cristão reage verdadeiramente? Você é um homem de pequena fé, em que a sua fé é sistematicamente testada por aquilo que você não sabe sobre seu pai, ou você é um homem de fé inabalável, porque a sua fé não está amparada naquilo que você conhece sobre você mesmo, e nem sobre a sua esposa, e nem sobre o seu cachorro, e nem sobre seus filhos, ou sobre qualquer outra pessoa, ou sobre qualquer questão do futuro. A sua fé está amparada em quem o seu pai é, e o seu pai é imutável. Sou testado quanto ao compromisso com as prioridades do reino. Versículo 31 a 34. Portanto, Jesus começa com um portanto a conclusão do capítulo 6. É uma conjunção conclusiva. Está de fato arrematando toda a ideia trabalhada no capítulo 6. Esses versículos eles poderiam estar ligados diretamente ao versículo 1 do capítulo 6. Você poderia, sem prejuízo nenhum, ler o versículo 1, ler o versículo 31 e ler o versículo 1. Ler o versículo 31 e entender do que se trata todo o capítulo 6. Vocês que entendem que não estão vivendo em busca de aceitação de pessoas, que vocês vivem baseado em temor de Deus. Portanto, não se inquietem com o que há de comer, de beber ou de vestir, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Percebe? O gentio, se tem uma maneira que caracteriza a vida do gentio, é aqueles que vivem para governar a si mesmo. Que ensinam que não há sentido existencial nas coisas e que nós precisamos trilhar, cunhar, criar os próprios sentidos da nossa existência. Que numa saga incessante na nossa vida, nós precisamos buscar a redenção das nossas almas, não baseado em um ser criador superior e que a todas as coisas submete com o seu poder, mas baseado neste ser, que é o criador dos sentidos da existência. Então Jesus está dizendo, não vivam caracterizados como um gentio. Se tem uma coisa que assustava um judeu, era quando ele orava para os arraiais pagãos.
Os pagãos tinham vários deuses. Os pagãos tinham várias práticas. Tudo a fim de sanar aquela vontade e tormento existencial de não conseguir algo que lhe explicasse o sentido da vida, que não lhe desse sentido para a existência. Vivia em torno de práticas e mais práticas e mais práticas e mais práticas. Vivia em torno de um ativismo sem fim. Jesus está dizendo, é possível que pessoas que dizem que creem em Jesus estejam, na verdade, vivendo como ateus, como gentios. Porque quem vive de maneira ansiosa, vive como os ateus, como os pagãos, como os gentios, que não temem ao Deus da providência. Lembra do que Jesus nos ensinou sobre o seu caráter? Essas pessoas que são ateus, eles não temem ao Deus da providência, não temem ao Deus da soberania, não temem ao Deus da transcendência. Essas pessoas, elas precisam sistematicamente prover para si mesmo, governar a si mesmo, produzir para si mesmo, diariamente, a fim de agradar a si mesmo e agradar e ser aceito pelos homens ao seu redor. Que vida desgraçada é essa de pessoas que estão nesse ativismo de prover para si, governar em si e produzir para si mesmo? Se tem um conceito que é um dos piores conceitos da história, que foi incorporado culturalmente pela igreja cristã, é o conceito de empoderamento. Empoderamento é sinônimo na Bíblia de condenação, de morte. Sabe o que nós precisamos? De que Deus humilhe a gente, como é o tema dos capítulos 6, 5, final dos 5, todo o 6 e o começo do 7, o desenvolvimento do Sermão do Monte, humilhação do Filho do Reino, para nós entendermos que precisamos depositar a nossa confiança naquele Deus que nós conhecemos, o Deus do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, e Ele inclusive não me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Percebe? Deus não faz as coisas simplesmente porque nos ama. Antes disso, Deus tem pleno cumprimento em acordo com o seu próprio nome. Deus ama ao seu próprio nome, Deus honra ao seu próprio nome. É por isso que Ele continua a nos abençoar, porque Ele não está sendo estimulado pelas nossas instabilidades de fé. Por muitas vezes estarmos vivendo de maneira ansiosa, Ele continua nos amando, Ele continua providenciando todas as coisas por amor ao seu nome. Ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, não temam mal nenhum, porque a vara do Senhor e o seu cajado nos consolam. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A todo cristão que conhece o seu Deus, certamente bondade, misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus disse: o vosso Pai, o seu Pai querido, Ele sabe daquilo que vocês necessitam. Ele sabe do que vocês precisam. Pastor Antônio Carlos Costa diz: o nível das suas preocupações refletem o quão próximo você está de Deus. Vou repetir para você. O nível das suas preocupações refletem o quão próximo você está verdadeiramente de quem Deus é. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Deus, mais nós nos importaremos com aquilo que é interesse dEle e não nosso. Sabe por quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade e a sua justiça, a maneira de viver temendo a Ele, acima de todas as coisas. E todas estas coisas que Jesus já mencionou para mim e para você, todas as nossas necessidades, muitas vezes, vou dizer para você, até os maiores sonhos do nosso coração, muito melhores do que a gente imaginou, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Último versículo do capítulo 6. Portanto, não se inquietem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
quer dizer, se interessem pelo que Deus se interessa, amem aquilo que Ele ama, conheçam Ele em seu caráter, devotem-se a Ele em sua santidade, e a sua vontade seja a vontade dEle acima da nossa própria vida, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, e Ele cuidará daquilo que é secundário. E para finalizar, o versículo último do capítulo 6, como li, o versículo 34. Viva um dia de cada vez. Senhor Deus, Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que a verdadeira fé é aquela que é constituída, Pai, sobre o conhecimento e internalização desse conhecimento, ó Pai, pela fé, que se expressa, ó Deus, em confiança. Deus, nós confiamos em Ti, queremos dizer, ó Pai, que nós só podemos confiar em Ti porque Jesus nos disse que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, que nada lhe escapa às mãos, Senhor. Nós não precisamos temer o nosso futuro, pois tudo está em suas gloriosas e poderosas mãos, em sua grande autonomia, em fazer aquilo que lhe agrada. O Senhor é o Deus transcendental. Nós não precisamos nos preocupar com a nossa beleza, pois a beleza aplicada em nós, no Evangelho de Cristo Jesus, transcende a tempos, épocas, vestimentas, culturas e ideologias. O Evangelho transcende a todas as coisas, e Ele é o verdadeiro sentido da existência, aquilo que é mais caro a cada um de nós. O Evangelho nos traz explicações sensatas a respeito da realidade e não nos pede sandices, nos pede que nós possamos fixar hoje a nossa confiança e fé no Deus de amor, daquele amor que cobre multidão de pecados, daquele amor que ama pessoas ansiosas e com dificuldade em confiança. Nessa noite, ó Pai, depositam fé naquele que é o Deus de toda a provisão. Jeová Jireh, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o nosso Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, o Seu nome santo, e pedimos a Ti, Senhor, derrama nessa noite verdadeira confiança no coração do Seu povo. Confiança somente em Ti, em nenhum outro, ó Pai, que se autoconclama Messias ou ungido de Deus, mas somente no Messias de Israel, Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Antes de terminar, eu quero convidar você a ouvir mais essa canção, que fala sobre confiança, que fala sobre depositar fé plena num Deus de provisão, um Deus soberano. Mesmo que as nossas pernas vacilem, os nossos pés estarão sobre a rocha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche
enche-me de ti e ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando a meu olhar falhar.